Muito bom dia, uma ótima sexta-feira para todo mundo, chegando com as primeiras informações do Fluminense aqui no canal do Lessa. Sexta-feira, véspera de mais um jogo do Flusão no Campeonato Brasileiro. Inclusive, estou partindo para Salvador, próxima vez que eu falar com vocês, já estarei lá na Bahia para mais uma cobertura direto em loco, lado a lado com o Tricolor em busca de mais uma vitória neste Brasileirão, uma vitória que seria mais uma, né? Que seria espetacular para aumentar ainda mais essa sequência positiva, para aumentar, para se distanciar de um rival direto, aumentar a distância para a zona do rebaixamento. Tudo isso é possível nesta rodada. O Fluminense fecha a preparação hoje no CT Carlos Castilho e parte depois em seguida direto para Salvador, e eu estarei lá para acompanhar a chegada do Fluminense na capital baiana e trazer para vocês todos os detalhes dessa preparação, da definição do time titular do técnico Mano Menezes. O treinador vai definir hoje algumas questões, algumas dúvidas que temos aí, como talvez principalmente o substituto de Bernal, que está suspenso. Thiago Silva está fora do jogo, a gente já sabe. Então a principal dúvida para essa partida de fato é o substituto do Bernal. Nonato, Vitor Hugo ou até Lima. Quem será que o Mano vai escolher ao longo do dia? A gente vai apurar e eu voltarei com mais informações direto lá de Salvador. Neste vídeo aqui, algumas informações e notícias também importantes. Vou pedir para você, já para não esquecer, botãozinho do like está aqui embaixo, pode deixar seu like, ative as notificações, só para você não ficar por fora de nada do que acontece no Fluminense, receber todos os vídeos aqui do canal do Lessa e, claro, se inscreva também se você não está inscrito, está conhecendo aqui o canal pela primeira vez, chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, fique à vontade, você faz parte também aqui do canal do Lessa. Alguns assuntos aqui, eles vão meio que se misturar. Ontem a gente teve a informação do grande amigo Cícero Melo, lá da ESPN, repórter muito experiente, inclusive experiente na cobertura do Fluminense, ele trouxe a informação de que o Flu já está de olho no mercado, ou seja, o Fluminense já está no mercado, mapeando, iniciando contato com os jogadores, para iniciar com isso a reformulação e a formação do elenco para a temporada 2025, mesmo em meio ainda a uma reta final importante de campeonato brasileiro. A informação que o Cícero Melo trouxe, falei com o Cícero aqui, não vou colocar, ele me mandou 2 áudios aqui, mas não vou colocar no ar porque eu não pedi autorização a ele antes, mas posso falar aqui o conteúdo. O Cícero me explicou que recebeu essa informação de uma fonte dele que é confiável, dando conta de que o Fluminense iniciou conversas para contratar o Isidro Pita no ano que vem. Atacante paraguaio que está no Cuiabá, jogador de 25 anos. Tem negociação em andamento? Tem proposta? Não. Tá? O Cícero, nessa apuração, ele até questionou. O Fluminense vai buscar mais o centroavante e os centroavantes que hoje estão no elenco. O que será feito? É aí que os assuntos vocês vão perceber que vão se misturar. A gente tem hoje o Cauã Elis, que é o titular, tem o Cano, que tem um ano muito difícil, mas que a gente espera que possa se recuperar, inclusive já pensando no ano que vem. O Lelê está se recuperando de lesão, e tem o John Kennedy, além do João Neto, né, que é um jovem que voltou. Então são muitos atacantes, são muitos jogadores para essa função. Aí você vai trazer mais um. É claro que o Fluminense não só deve, como precisa, necessita passar por uma reformulação profunda de elenco para o ano que vem. E aí alguns jogadores que não estão bem poderão ser emprestados ou negociados. É o caso do Lelê, é o caso do próprio John Kennedy, que inclusive está ficando fora da lista de relacionados em alguns jogos. O João Neto a gente não sabe o que vai acontecer, nem mesmo sabemos o que vai ocorrer com o Cauã Elias, se destacando, jogando, fazendo gols. É um jogador que é foco de muitos clubes da Europa. Vão chegar com possíveis propostas aí nesta janela, senão no mais tardar na janela do meio do ano. Então tudo isso tem que ser pensado, a gente não sabe o que será de Germancano em 2025. São muitas indefinições. Então o que pode estar acontecendo agora? O Fluminense já tem, até o Cícero falou isso, né? Antes a diretoria não queria sequer falar sobre renovação, contratações, e não vai falar agora sobre isso, porque o foco tem que estar na reta final do Campeonato Brasileiro. Então a diretoria do Fluminense, de fato, não vai admitir agora que está negociando ou que está buscando qualquer jogador no mercado. Isso é óbvio e correto, né, na minha opinião. Porém, o scout do clube trabalha. E o Isidro Pita é um dos nomes que faz parte do scout do Fluminense já há algum tempo. Isso não é novidade. Na época já teve até a notícia saindo sobre isso.
Então, é natural que essas sondagens, abordagens, são feitas para buscar informações. O jogador tem interesse de sair, ele tem contrato até 2026, mas o Cuiabá vai ser rebaixado, ao que tudo indica. Então, se o jogador tiver interesse de um clube de Série A, é claro que ele vai querer sair. O Cuiabá vai facilitar a saída do Isidro Pita ou não? Ou vai dificultar? Então, são abordagens que o clube faz para saber se o jogador tem interesse, quais valores envolvidos, se conseguiria uma liberação para chegar de graça. O Pita é um jogador de 25 anos, é um paraguaio de 25 anos. Ele está na melhor temporada da carreira dele. Olhando aqui o site, o gol, ele tem 57 jogos, 21 gols na temporada. É um número bom. É, sem dúvida alguma, o principal jogador do Cuiabá na temporada. É uma referência. Mas se a gente olhar, ano passado, por exemplo, 2023, ele já teve uma média mais baixa, 48 jogos e 12 gols. Antes disso, ele estava no Juventude, em 2022, só para pegar as temporadas mais recentes aqui. A gente, claro, o Juventude com um time pior, com muito mais dificuldade, 58 jogos, 10 gols. Já no Juventude, ele já era especulado, né? Pô, esse cara parece ser bom, é jovem ainda, devia ter espaço num clube grande. Mas, assim, o Isidro Pita não é um centroavante de ponta, gente. Para mim, é muito evidente isso. É um jogador que chegaria para fazer uma composição de elenco. Nos outros clubes, ele fez menos gols que essa temporada aí do Juventude. Então é um jogador que, para você ter no elenco, eu acho uma característica interessante, tá? É jogador de força, jogador de área, jogador que finaliza bem. Então acho interessante, mas não é o cara que vai chegar, a visita do Pita vai ser o centroavante do Fluminense no ano que vem. Se ele for o centroavante titular do Fluminense, temos um grande problema. Então não é esse o ponto. Tá? Mas pensando em elenco, em opção, para mim é uma opção interessante para ser segunda ou terceira opção de elenco. Se permanecer Cauã e Cano, é terceira opção. E aí, naturalmente, vai ter que negociar John Kennedy, provavelmente, Lelê, para você reformar, reduzir um pouco esse elenco e tentar qualificar esse elenco, com jogadores que possam, de fato, ajudar o time. Então, neste momento, foram feitos, de acordo com informações do Cícero, tá? A diretoria do Fluminense não me confirmou essas informações, mas de acordo com as informações do Cícero, e é um cara que trabalha sério, um cara que eu respeito muito, ele disse que foram feitas sondagens, uma abordagem inicial para saber valores, detalhes, mas que não tem nada avançado ainda no sentido de fechar uma negociação, é muito cedo ainda. Como eu disse, ninguém vai admitir negociação neste momento, beleza? Só para esclarecer isso, por enquanto, não passa de uma sondagem, beleza? E por que eu falei que os assuntos se misturam? Porque eu vou falar de JK aqui também, e olha só o que o Mano falou no vestiário após a vitória sobre o Atlético Paranaense. Que voltou a marcar, tá? Que é importante, né? Tão importante para o centroavante, de queixo, de qualquer jeito, empurramos ela para dentro. Samuel, um salto fenomenal no segundo pau, aquela hora da noite, né? Vamos lá, gente, é isso, tá? Coisas boas trazem coisas boas. Acredito nisso, trabalhando, todo mundo vai sair ganhando. Não tem individualismo. A equipe estando bem, hoje vai ser o Cano, amanhã vai ser o Felipe, depois vai ser o Marcelo, amanhã vai ser John Kennedy de novo, tá? Pode acreditar. Pode acreditar. Todo mundo aqui quer o bem de... Esse foi o recado do Mano, olhando para o John Kennedy e falou, pode acreditar. Pode acreditar, ou seja, vai ter uma nova oportunidade. Ele ficou fora do banco de reserva, a gente sabe que o John Kennedy não é talento, gente. O John Kennedy não é qualidade. Assim, o John Kennedy falta ele querer levar a carreira, ele querer ser de fato um atleta de futebol. Coisa que durante pouco tempo, se realmente ele conseguiu focar na carreira, foi nos 6 meses, no segundo semestre do ano passado. E mesmo assim com problemas. Então é uma questão disciplinar, uma questão comportamental, de postura, que hoje ninguém aceita mais, é inaceitável, não vai ser o Mano que vai aceitar. Então, como sempre dependeu do John Kennedy. Não depende dos outros, depende dele. Se ele quiser ser um atleta, se ele quiser se dedicar, ter uma postura de atleta, ele pode voltar a ganhar uma chance. Ou se não, enfim, o destino a gente imagina qual será, inclusive podendo ser negociado na próxima temporada. Mas, o Mano olhando no olho e falando, é meio que
faça por onde, que a sua chance vai chegar novamente. Se vai ou não, como eu disse, depende mais do próprio John Kennedy do que do Mano Menezes. Pessoal, aproveitei para quem não quer nada, foi lá dar uma olhada na KTO para saber o que eles estão preparando para esse jogo contra o Vitória. Odd do Fluminense para vencer está 3,33, Vitória 2,42, ou seja, um favoritismo aí considerável para o Vitória pelo fator casa, né? O Vitória joga em casa, joga no Barradão, é natural que tenha um leve favoritismo. Empate o Fluminense pagando 1,52. De cara, é uma odd interessante para quem acredita que o Fluminense vai conquistar pelo menos um pontinho lá no Barradão, né? Num primeiro momento, as odds podem mudar de acordo com os times que vão entrar em campo, time titular ou não. Enfim, tem muita coisa que pode aparecer de novidade ainda até amanhã, mas já indicaria aqui para quem tem um pouco de cautela, empate ao Fluminense. Se está acreditando muito na vitória, uma odd interessante para a vitória do Fluminense. Vai lá na KTO fazendo seu cadastro lá rapidinho, kto.com, é muito simples, coisa de 1 minuto você faz, utilizando o cupom JORNADA você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito, tá? Não se esqueça, fez o cadastro? Ah, Alessio, mas pô, tem que fazer o cadastro? Tem que fazer o cadastro para poder utilizar o cupom, e dessa forma você ajuda demais aqui, porque a gente está, nós, né, equipe Jornada KTO 1902, nós estamos fazendo tantas viagens, cobrindo o Fluminense tão de perto, graças a parcerias, principalmente parcerias como essa da KTO. Mas sempre com responsabilidade, gente, jogo responsável. Lembre-se que aqui é uma diversão, é uma brincadeira para a gente não só curtir uma vitória do Fluminense e botar uma graninha no bolso, mas não é para você ficar rico. Então não aposte dinheiro que você não pode perder. Por favor, tá? Jogue com responsabilidade e utilize o cupom JORNADA. O último assunto que eu queria tratar com vocês aqui neste vídeo, para a gente encerrar, e nem vou me alongar muito porque eu já falei sobre isso aqui não faz muito tempo, mas a audiência é rotativa, né? Muita gente não assistiu e a gente teve alguns eventos que meio que reforçaram isso na cabeça de muita gente, na minha, por exemplo. A gente está vendo dois rivais, né? O Botafogo podendo conquistar um título brasileiro, que quase conquistou no passado, e na final da Libertadores. E o outro rival numa final de Copa do Brasil. Daí, para a gente refletir um pouco, e eu espero que a diretoria do Fluminense possa agir o mais rápido possível, no sentido de viabilizar essa SAF e esse investidor, porque não há outro caminho, gente. Não há, essa verdade, ela está escancarada diante dos nossos olhos. 2023 foi maravilhoso, foi incrível. Deu tudo certo, mas precisou dar tudo certo. Tudo que vocês possam imaginar, ou não é? A gente não pode tratar a exceção como regra. Hoje, o futebol, infelizmente, na verdade, assim, de uma forma geral, ele sempre foi, mas hoje, mais do que nunca, ele é movido a dinheiro, a investimento. É assim, não é no Brasil, é em qualquer lugar do mundo. Os clubes mais ricos que investem mais são os que ganham, normalmente, naturalmente. E vai ser assim. A gente pegar quais os times que estão nas fases finais. São os times, a Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro. 2 SAFs. Você vai para a Libertadores, tudo indica aí Atlético Mineiro e Botafogo. E não é acaso, gente. E o Palmeiras ganhou vários títulos aí que não é SAF, mas que tem uma outra situação de um patrocinador que é como se fosse. Então, infelizmente, com a dívida, com o passivo que o Fluminense tem, não há outro caminho. E isso tem que ser urgente. Claro, né? Tem que ser uma coisa pensada, como aparentemente a diretoria do Fluminense quer fazer. Tem que ser uma coisa que venha para contribuir a longo prazo, para dar estabilidade, para recuperar o clube, para pagar dívida, mas também para investir, para montar times competitivos. Não é fazer o que fez o Vasco, por exemplo, que estava na cara que ia, né, pelos indicativos da época, e aí a gente está vendo o que está acontecendo. Na justiça, uma bagunça do caramba, associativo no poder de novo, enfim. Isso aqui não pode acontecer. A gente tem um exemplo aqui, a gente tem um bom exemplo do que está acontecendo no Botafogo, a princípio, a gente não sabe a longevidade, e é muito importante ter longevidade, mas a gente tem um exemplo claro do que não fazer. Mas é preciso fazer alguma coisa. O Fluminense necessita caminhar rapidamente para esse modelo de SAF, tendo controle, não tendo controle, mas está muito claro que a diretoria do Fluminense não vai abrir mão no controle do futebol, e aí é encontrar um investidor que vai aceitar colocar grana pesada sem ter o controle,
que isso não é uma coisa simples também, é bem complicado, que a gente não está vendo acontecer. Então, enfim, seja qual for o modelo, é preciso sair do papel, é preciso correr, é preciso avançar, porque senão a gente vai ver cada vez mais os rivais se dando bem. Eu já falei, eu acho possível continuar brigando por título. Claro que é possível. Fazendo um bom trabalho, sendo assertivo, é possível, mas você vai ter que acertar muito mais do que os outros e vai viver sempre no limite. E quando der tudo errado, é isso que a gente está vendo esse ano. Então teve muitas coisas boas que aconteceram meio que ao acaso também. E não dá para viver de acaso no futebol. Então tomara que isso evolua rapidamente para que o Fluminense continue sendo competitivo, continue aparecendo no cenário internacional, sul-americano, e para que a gente possa ter condições de brigar, continuar brigando por títulos importantes. Eu não vejo outro caminho senão esse. Beleza, pessoal? Deixa aqui o seu like, seu comentário, se você concorda, se você não discorda, fique à vontade para discordar. Quando eu vou voltar a falar com vocês, já direto de Salvador, na Bahia, para acompanhar o Fluminense nesta partida contra o Vitória. Grande abraço, tamo junto.